Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8, e o nosso tema é a cura do cego de nascença. Irmãos, nem sempre a pessoa que tem algum problema, alguma situação, é porque pecou, é porque os seus pais pecaram. E nós vamos ver nesta lição o porquê que Jesus se compadece, vê essa pessoa, vê esse rapaz e cura ele. O nosso texto do dia que está em João, capítulo 9, versículo 5, diz assim: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, aqui Jesus está querendo dizer o quê? Não adianta nós vermos, acharmos que enxergamos e não enxergamos. O bom é que nós tenhamos Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, como a luz dos nossos caminhos. Porque quem não crê em Deus está cego. Não adianta dizer que enxerga porque está cego. E aqui Jesus faz muito alusão acerca disso. A nossa síntese diz assim: ao dar vista ao cego, Jesus devolveu-lhe também a dignidade, tirando-o da mendicância e o libertou da opressão religiosa. Ou seja, você pecou, seus pais pecaram, alguém pecou para que você estivesse nessa situação. Isso não é possível. Alguém fez alguma coisa, como pode alguém estar nessa situação? Não, você... Não, irmãos. Aqui, Jesus foi bem claro, é para que se manifestasse a sua glória. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas tudo aconteceu, tudo isso Deus permitiu para que se manifestasse a glória de Deus. O nosso texto bíblico está em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 9, diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem neste as obras de Deus. Ou seja, nem ele, ninguém pecou. Aquilo aconteceu com as circunstâncias da vida, como a gente está, como nós estamos sujeitos, para que a glória de Deus viesse a se manifestar. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Ou seja, ninguém acreditava. Deus mandou ele fazer aquilo, ele foi e fez. E é muito interessante, meus irmãos, que Jesus ele fala acerca da luz, como nós já falamos. Jesus é a luz do mundo. Muito se diz que vem, mas não vem. Meus irmãos, o único que pode nos revelar ou nos mostrar as coisas tenebrosas deste mundo é o Senhor, para nos fazer fazermos andar por caminhos direito, por caminho ao qual não há dificuldades. Dificuldades que eu digo, meu irmão, não há pecado. Ele que pode nos mostrar e nos guiar. A nossa introdução. O sexto milagre relatado por João encontra-se uma narrativa dividida em 5 partes, sempre seguindo a divisão do apóstolo do amor, que intercala sinais e palavras, ou seja, milagres seguidos por discursos de Jesus. O texto bíblico da presente lição traz apenas a primeira dessas 5 divisões e relata o milagre em si. No entanto, a continuidade da narrativa contém profundas lições, não apenas espirituais, mas também teológicas, que servem como formas de identificar as diferenças entre os princípios doutrinários da religiosidade judaica em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, cujo fim é levar à cegueira os que pensam ver e dar vista aos que são conscientes de que não enxergam. Ou seja, aqueles que dizem que enxergam, como nós estamos falando, Jesus quer curar a sua cegueira. Que nós, verdadeiramente, não venhamos ser cegos para este mundo, meus irmãos. Porque não adianta a gente dizer que enxerga, mas não enxergar. Porque Deus ele quer abrir os nossos olhos para realmente a realidade a qual nós estamos vivendo. E aqui no tópico 1, a luz do mundo, Jesus contempla o cego. A observação de que Jesus passando viu um homem cego de nascença. Irmãos, por que Jesus ele se compadeceu ali? Viu aquele homem cego de nascença, aquele homem não fez nada, não teve problema nenhum, como Jesus já havia dito. Mas aquilo aconteceu para que manifestasse a glória de Jesus. E verdadeiramente ela se manifestou. Jesus faz o lodo, coloca nos olhos dele. Jesus poderia ter curado ele instantaneamente. Mas Jesus fez dessa forma. A gente não entende, a gente não sabe porque Jesus cuspiu na terra, porque isso, porque aquilo, qual foi a forma. Não importa a forma que aconteça o milagre na nossa vida. O importante é que o milagre aconteça. E aqui no 2, Jesus desmonta
A errônea crença dos discípulos. Ao perceber que o mestre fita alguém de forma particular, os discípulos, certamente desconhecendo as reais intenções do Senhor, dirigem-lhe uma pergunta que reflete uma antiga e errônea crença que já existia naquela época. Rabi, quem pecou? Jesus estava mostrando ali, meus irmãos, que ninguém tinha pecado. O homem, nós pecamos, os pais dele com certeza pecaram, mas ninguém cometeu algo para que aquele homem tivesse daquele jeito. Às vezes a gente fica questionando os problemas da nossa vida, será, não sei o quê, por que eu fiz isso, por que aquilo. No entanto, é a decorrência, o que a gente está sujeito nessa terra. Estamos sujeitos a errar e a acertar, mas o Deus Todo-Poderoso sempre não vai nos dar o escape. Para quê? Para nos ajudar. Mas quem fez? Quem deixou de fazer? Será que foi ele? Será que foi os pais? Não, irmãos, porque a gente às vezes quer... às vezes acontece uma coisa da nossa vida, é lógico, tem muitas coisas que são consequências daquilo que nós plantamos no passado, mas tem outras coisas que são coisas que nós estamos sujeitos. A gente fica cavucando para saber, meu Deus, o que eu fiz, por que o Senhor deixou que acontecesse isso, por que isso, já que eu não pequei, Senhor, por que aconteceu isso, aquilo, quanto, no entanto, vai se manifestar a glória de Deus. É que todas as coisas acontecem para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. E aqui no 3, Jesus declara-se a luz do mundo. Por que Jesus é a luz do mundo, meus irmãos? É Ele que ilumina os nossos caminhos, alumia os nossos caminhos, Ele que dá luz para nós nessa terra. Porque às vezes a pessoa que tem Deus, a pessoa que tem Jesus, o Espírito Santo, consegue discernir, consegue ver as coisas terríveis. E aquele que não tem está cego, porque não consegue enxergar. Porque às vezes, meus irmãos, a gente vê que uma coisa está errada, mas para outros não é errado. E no entanto, Deus Ele que vem nos iluminar. Quando a gente vê, quando você tem esse senso crítico, é lógico, também não levar qualquer coisinha também, achar que é mais certo que os outros. Não é isso. Mas a questão é, às vezes as pessoas acham que isso é certo, aquilo é certo, e você e eu, que nós temos o Espírito de Deus, nós sabemos que não é. Que nem agora, coisas bizarras. Eu vou colocar algumas coisas como ideologia de gênero, aborto para algumas pessoas, para alguns países. Isso é certo fazer. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo sabe que não é. Outras coisas também, muito mais além, a gente sabe que não está certo. Então Jesus ele veio o quê? Para nos trazer visão, para nós enxergarmos a nossa realidade. Em consonância com o prólogo do quarto evangelho, onde se encontra o texto que diz do Filho de Deus, que ele é a luz verdadeira. Quem pode realmente nos mostrar, para nos dar a visão verdadeira da realidade daquilo que está acontecendo, é o Senhor, é Jesus. É Ele que nos dá essa visão. Então nós temos, meus irmãos, que pedir para Deus, para tirar as coisas dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos, para que a gente venha enxergar, para que a gente venha realmente não ficar cego nessa terra. Essa mensagem aqui de cura, um cego de nascença, é para todos nós, porque às vezes a gente nasce cego acerca das coisas dessa vida, mas Deus quer curar a nossa cegueira espiritual. Uma cura diferente, a saliva e o milagre. Após declarar-se como a luz do mundo, num gesto como se estivesse com pressa, havia dito que tinha de fazer as obras de Deus enquanto era dia, pois a noite vinha, quando ninguém pode trabalhar. Então, meus irmãos, Jesus ele faz isso, ele usa esse método da saliva, da terra, e faz o lodo ali, coloca nos olhos ali, porque foi um método que Jesus usou. Mas Jesus poderia ter feito de várias formas ali, ter curado aquele homem. É que nós já comentamos, o importante é que a glória de Deus se manifeste, não importa se é com lodo, se é sem lodo, se é Jesus apenas colocando as suas mãos ali. Não, porque cada coisa, cada pessoa, Jesus curou, usou um método para curar. E nesse caso ele usou esse método para curar. Então, meus irmãos, o importante é que o milagre ele venha acontecer. E também não importa o dia, porque também é sábado, que Jesus já curou no sábado, é sábado, porque o sábado, não importa, não tem dia. O importante, o importante é nós fazermos o bem o dia que for, o momento que for, e Jesus sempre faz o bem para nós, meus irmãos, em todos os momentos. E aqui o 2, o milagre contraria a lógica humana. Por definição, o milagre contraria a lógica humana. Não obstante, nesse caso específico, untar, isto é, besuntar ou aplicar sobre o olho de alguém cego uma espessa camada de lama, parece não ser algo sensato. Segundo o raciocínio lógico humano, contudo, tal ato indica que os métodos divinos não precisam ser repetitivos ou iguais. O Senhor age da forma que lhe apraz e no momento que lhe convém. É aquilo que nós estamos falando. Jesus ele age da forma que ele acha que tem que agir. E às vezes a gente questiona o milagre. Por que o milagre veio desse jeito? Por que o milagre veio dessa direção ou daquela? O importante é que o milagre veio. E por que o milagre veio para essa pessoa? O importante é que a pessoa recebeu o milagre. Às vezes a gente também precisa de um milagre, a pessoa do nosso lado recebe o milagre, se alegre.
Se alegrar com os que se alegram. Eu sei que é difícil, é mais fácil chorar com os que choram e do que se alegrar com os que se alegram. Mas aqui nós vemos Jesus usando este método. Então o que conveio, o que veio naquele momento para Jesus foi, eu vou fazer, fez assim e tá bom. O importante é a pessoa recebeu o milagre, a obediência e a cura. Por mais inconcebível que possa parecer a mentalidade moderna, o cego obedeceu e foi ao tanque de Siloé lavar os seus olhos, voltando então completamente curado. Às vezes, meus irmãos, Jesus fala a gente fazer coisas que às vezes a gente não entende. Aqui o homem não poderia ser curado apenas ali, aquela lã, poderia ter, sei lá, não precisava nem ter colocado nada no olho dele, mas Jesus fez algo por ele e agora ele tinha que obedecer para que o milagre se completasse. Assim pode ser na nossa vida também. Parece coisas que desconexas, né? Pô, mas o Senhor tem todo o poder, por que ele já não curou o cego de uma vez? Foi uma forma que Jesus viu ali e aquele homem confiou em Jesus. Falou, ó, no tanque de Siloé, não é outro tanque, é no tanque de Siloé. E ele foi aqui, tem aquele tanque, não é em outra água, não vai na sua casa e lava o rosto lá na pia, no tanque, aonde for. Naquela época nem existiam essas possibilidades. Mas vai no tanque, é lá no tanque que você vai lavar os seus olhos e você vai voltar a enxergar, não. Vai enxergar. E ali ele fez aquilo e recebeu o milagre. O importante, meus irmãos, é nós estarmos dispostos a obedecer ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. Isso tem que ser para nós. Nós temos que obedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a Jesus, todo momento da nossa vida. E aqui no 3, a incredulidade perante a cura, a dúvida. Ao retornar ao convívio da sociedade e da vizinhança, o agora ex-cego ouvia as pessoas perguntarem: não é este aquele que estava assentado e mendigava? A dúvida surge pelo fato de que a aparência do cego, ao locomover-se e a transitar de forma autônoma, leva as pessoas a questionar, pois ele agora estava diferente. Não apenas isso, mas também o fato de ele agora não mais ficar na mendicância e ter sua dignidade restituída. Irmãos, a pessoa foi curada, Deus fez um milagre. Ficar questionando isso, ficar com dúvida disso, porque a gente tem muitas vezes dúvida, a questão de questionar, a questão de falar, e às vezes tem um pouco os argumentos para agradecer, quando no entanto a gente vê colocar esses argumentos de questionamento como um agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E aqui no 2, a desconfiança. Contudo, na vida, as opiniões se dividiram e muitas pessoas passaram a achar que se tratava de alguém parecido com o cego. Irmãos, até isso, a desconfiança. Será que foi um milagre? Não? Será que aquele homem estava passando por isso? Aquele homem era cego? Ou será que não era outro igual a ele? E às vezes as pessoas desconfiam do milagre que o Senhor faz na nossa vida. Não fique preocupado com isso. O importante é você e eu, nós estarmos diante de Deus, confiando em Deus. A desconfiança vai vir, meus irmãos. Será que ele merecia? Será que ele não merecia? Será que ele é? Será que ele não é? Será que ele é crente? Será que ele estava firme mesmo? E aqui o 3, a curiosidade. Superados os estágios da dúvida e da desconfiança, depois de certificarem de que se tratava realmente do cego em questão, as pessoas agora queriam saber como ele passara a enxergar. Então ficaram perguntando, como é que você passou a enxergar? Como é que aconteceu isso? Não, foi um homem que me curou, o mestre me curou. E aí ele confiou também e disse, testemunhou acerca do que Jesus havia feito na vida dele. Isso é importante. Quando as pessoas vierem perguntar para nós quem foi que fez o milagre na nossa vida, a gente tem que falar de boca cheia. Foi Jesus. Eu não merecia, eu não podia, eu não tinha direito, mas o Senhor Jesus me deu. O Senhor Jesus falou comigo e por isso que eu posso alcançar e que Deus me concedeu este milagre. E a nossa conclusão, a cura do cego evidencia a mentalidade provavelmente de uma sociedade preconceituosa. Era mais fácil acreditar que se tratava de outra pessoa do que a dobrar-se à realidade. Deus curara e restituir uma pessoa de forma sobrenatural. Lamentavelmente, tal postura não ficou no passado, pois ainda hoje, até mesmo nos círculos religiosos, pessoas demonstram incredulidade diante de transformações radicais esperadas pelo Senhor em alguém que tal atitude desapareça entre nós. Infelizmente o rapaz aí tem que trabalhar também, né? Vendendo suas coisas na rua. Mas vamos continuar aqui na nossa conclusão. Então, meus irmãos, a gente vê que realmente às vezes acontece coisa na nossa vida, como até no comentário a gente já mencionou isso, que as pessoas ficam com dúvida, ficam com receio. Será que realmente aconteceu isso na vida dele? Será que foi isso mesmo? Será que foi o Senhor que operou? Será que isso? Será que aquilo? Quando, no entanto, a gente vê dobrar o joelho e agradecer e suplicar a Deus juntos. E ver aqui que realmente Deus é na nossa vida. As pessoas precisam crer que o Senhor, Ele trabalha em prol de todos nós.
E às vezes as pessoas questionam, lamentam, ficam tristes por ver o outro recebendo o milagre. Então aqui, meus irmãos, está esse comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.